Desde 2012, o Brasil trabalha na construção de um submarino nuclear. 2012 nada. Desde os anos 1970, o Brasil persegue esse projeto. É que não deve ser fácil, né, gente? Até eu que sou arquiteta sei disso. Imagine eu que sou agrônomo e queria fazer ITA. E eu que vi esse negócio crescer praticamente na sala da minha casa. Calma, não tem submarino nenhum aqui em casa não. Nem o Brasil ainda tem um desses. É que desenvolver tecnologia demora. Mas vamos começar logo esse episódio? O primeiro da temporada de 2022 do Painelcast. Este é o Painelcast, o podcast da AERP, com a engenheira Fabiola, a arquiteta Mirella e o engenheiro agrônomo Bruno. Acho melhor eu começar me explicando. É que meu pai, o Fábio Narciso, é engenheiro mecânico e trabalhou em uma das fases do projeto de construção do submarino brasileiro, que, no futuro próximo, terá propulsão nuclear. Significa que ele é movido à energia nuclear. E não é que terá uma bomba nuclear prestes a ser detonada. Isso, e como esse podcast é para compartilhar experiências de profissionais das engenharias... E da arquitetura e urbanismo também. A gente convidou o Fábio para contar como foi a sua experiência nesse projeto, como funciona a transferência de tecnologia. Nesse caso, a francesa. E como ele vê esse trabalho. É o seguinte, os brasileiros no ProSub, que é o projeto de construção do submarino, aprenderam com os franceses como fazer a nave em si. Mas a energia que move essa nave, isso ninguém ensina. Fiquei chocada. O reator que vai dentro do submarino produz uma energia suficiente para manter o submergido em funcionamento com gente dentro por 1 ano. Ai, já fiquei claustrofóbica. Calma, Mirella. Ninguém vai ficar tanto tempo lá. E se você quer saber, segundo a Marinha do Brasil, responsável pelo projeto, a renovação da geração de energia de um equipamento desses acontece a cada 15 anos. A autonomia é ilimitada. Nossa! Ô, gente, o papo tá bom, mas vamos ao episódio? Como foi a transferência da tecnologia para um projeto como este? O submarino nuclear, ele é uma tecnologia que é dominada por, eu acho, por 5 países, né? E um deles era a França. E a França foi o único país que aceitou essa transferência de tecnologia. Então, a partir desse contrato feito com a Marinha, partiu todos um trabalho para essa transferência de tecnologia. Qual foi o papel nosso, né, como engenheiro mecânico nesse trabalho, né? Traduzir as especificações que veio, né, de francês para inglês, né, e procurar no mercado equipamentos semelhantes ou melhores para poder ser adquirido para ser instalado no pátio industrial para a fabricação do submarino. Como se diz, né, de estruturas metálicas, né? Porque de repente lá vai acontecer também fabricação de outros itens também. Você sofreu alguma dificuldade nesse processo? Sim, a dificuldade que nós tivemos foi que tinha equipamentos que eram já como obsoletos, que fabricantes hoje já não fabricam, né, em função da modernização. E, por conta disso, por ter equipamentos diferentes de especificação, aí teria que envolver, no caso, a Odebrecht, a DCNS, que era a detentora da tecnologia, e a Marinha do Brasil para poder a aprovação dos projetos. Isso deu uma certa burocracia na aprovação dos projetos, porque os projetos teriam que ser aprovados pela Marinha. Então, isso levou algum tempo para poder ser resolvido caso a caso. Esses equipamentos que eram obsoletos eram os brasileiros? Eram os equipamentos brasileiros? Não, os equipamentos todos que estavam na especificação são equipamentos estrangeiros. Então, nós tínhamos que analisar a aplicação, os materiais envolvidos, para poder fazer uma busca no mercado nacional, né, com fabricantes nacionais e, se não encontrar, né, partir para a importação. Essa transferência de tecnologia, não sei se cabe, mas parece ser bem interessante. Eles simplesmente deram um manual e falaram, se vira, né? Não teve um acompanhamento com os engenheiros deles, tentando ajudar e modernizar, ou teve?
Na realidade, nós tivemos que fazer um trabalho, né, no mercado nacional, e as dúvidas que nós tínhamos a respeito da especificação né, porque está sujeito a algum erro e tal, a gente tinha que realmente questionar e esperar uma resposta. Embora os equipamentos eram, assim, digamos, entre aspas, obsoletos para o mercado atual, eles tinham a responsabilidade de responder qualquer pergunta nossa a respeito do projeto. Quais são as diferenças que o senhor viu entre trabalhar num projeto desse que envolve a Marinha, além de ter que passar sempre por toda a aprovação deles, e como o senhor já mencionou que a jornada na engenharia mecânica foi longa, então nas outras empresas privadas que o senhor trabalhou, o senhor viu alguma diferença entre trabalhar para a iniciativa federal, no caso o Exército, e entre trabalhar na iniciativa privada? E como foi o processo de seleção para fazer parte desse projeto? Nesse projeto, realmente nós tivemos assim um pente fino. Na realidade, a Marinha, para poder aprovar a contratação dos engenheiros para esse trabalho, antes de tudo, ela fez realmente uma busca de informações pessoais de cada profissional a ser envolvido no projeto. E esses profissionais só poderiam trabalhar mediante a aprovação da Marinha. Por exemplo, se tivesse um profissional que tivesse com a ficha suja ou com problema, alguma coisa assim na justiça, alguma coisa, esse profissional não seria contratado. Quando eu cheguei lá, por exemplo, né, já sabia quem que era o meu avô, por exemplo. Eles tinham realmente todas as informações sobre todas as pessoas envolvidas no projeto. Legal. E o senhor viu alguma diferença, por exemplo, por trabalhar com eles? O grande empecilho era ter que passar pela aprovação da Marinha em cada projeto? Ou você teria alguma outra diferença para citar entre trabalhar na iniciativa privada e trabalhar para a Marinha? Bom, na realidade, nós tivemos uma liberdade para poder desenvolver o trabalho, né? Sempre com o pessoal da Marinha ao lado, e qualquer questionamento, qualquer dúvida, porque também eles recebiam os documentos, e qualquer dúvida que de repente poderia aparecer, a gente tinha que também dar uma atenção técnica para atender essas necessidades, né? Quanto à dúvida a respeito desse trabalho que estava sendo desenvolvido, né? Quando necessário, ele solicitava a presença nossa para poder conversar sobre qualquer equipamento que estava sendo especificado no mercado para compra. E diferente, né? Vamos falar assim, né? Vamos falar, né? Entre outros projetos que eu já trabalhei, por exemplo, Petrobras também, a gente trabalhava também dentro das normas e quando não caía dentro da norma, tinha uma especificação, tinha uma exceção, essas exceções tinham que ser aprovadas também pela Petrobras. Você tem o seu trabalho dentro dos parâmetros normativos e o que sai dele você tem que realmente levar para aprovação. E tinha algum segredo, alguma coisa que você teve que manter no caso, né? Porque por ser um projeto de grande porte e não tão conhecido assim? Na realidade, né, o projeto ProSub, ele começou como um segredo, né? Ele começou como um segredo, então ele era tratado como um segredo de Estado. Na realidade, você não poderia passar nenhuma informação a respeito do projeto. Mas com o tempo, né, com o tempo ele já foi sendo de domínio, a informação já foi sendo vinculada, né? Hoje existe aí um canal da Marinha sobre esse projeto, tanto é que todas essas informações aí estão no site da Marinha, a informação está para todo mundo. Eu, por exemplo, quando fui contratado, eu assinei um termo de confiabilidade, como é que fala? Um termo de compromisso para segredo, né? Divulgação, né, de informações, e na saída também assinei um outro. Então, por exemplo, se perguntasse para mim dados sobre o submarino, eu não poderia falar. Embora eu não tive tanto envolvimento com o submarino, mas eu conheço algumas informações que foi necessário para a gente especificar os equipamentos. Mas eu não poderia falar sobre o submarino convencional, que é o caso que está sendo fabricado hoje. O nuclear, por exemplo, ainda está no papel, né? Tanto o projeto da infraestrutura, que foi postergada e que ainda a Marinha vai estar na busca pelo submarino nuclear. Hoje eles estão fabricando os convencionais.
Que legal. E aproveitando sobre esse submarino nuclear, ao seu ver, qual que é a vantagem do Brasil ter um submarino nuclear? Bom, existe a vantagem, né, a vantagem de defesa, né, porque o submarino nuclear, qual que é a vantagem que ele tem em relação ao convencional? Por ter uma energia limpa dentro, ele consegue ter um maior tempo debaixo da água. Então, ele consegue rodar toda a costa brasileira, por exemplo, debaixo da água sem que seja notado. Então, o submarino nuclear, ele desponta o Brasil como uma sexta potência mundial no mundo, por exemplo, já que no Brasil, hoje no mundo são 5. Com essa conquista do submarino nuclear, o Brasil passa a ser visto de uma outra forma, né? A nível de defesa territorial, a nível de estratégia de defesa. Então, existe esse assunto, né? Quer dizer, o submarino, o objetivo dele é proteger a costa brasileira e para isso que ele que é a intenção de ser construído, né? Existe órgãos específicos que está tratando sobre esse assunto, porque se trata de uma área nuclear. O projeto também é tratado por órgãos específicos e vai ser dessa forma até a saída do submarino nuclear, até a fabricação dessa primeira unidade. E quais são os próximos desafios do brasileiro que temos pela frente em relação a esse projeto? Na realidade, o desafio é essa independência nuclear, né? Na realidade, o Brasil já vem com esse desenvolvimento há muito tempo. Vem passo a passo, primeiro com o enriquecimento do urânio, até essa fabricação do submarino. Nessa transferência de tecnologia entre França e Brasil, não está previsto essa transferência de tecnologia da área nuclear. Esse projeto todo está sendo desenvolvido aqui no Brasil. É uma caixinha preta. Dentro do submarino é um compartimento, caixinha preta, que o Brasil vai colocar com a sua tecnologia, os equipamentos lá dentro. A França transferiu todo esse parque tecnológico, essa tecnologia, mas esse pacotinho da área nuclear não está no projeto da França. Então, esse segredo não está vindo da França para o Brasil, e sim os brasileiros que estão trabalhando nisso para poder criar o seu primeiro projeto. Você tem alguma curiosidade que você se surpreendeu nesse projeto, alguma coisa que você queira contar para a gente? Todo projeto já está sujeito a pressões de trabalho para poder fazer acontecer. Então, você precisa ter realmente bom jogo de cintura, porque um projeto desse porte envolve várias disciplinas. Pra você ter ideia, a engenharia mecânica, o departamento de mecânica é uma disciplina, e nesse projeto envolve, eu posso citar para vocês aqui, só para você ter ideia, envolve a elétrica, envolve a civil, envolve a instrumentação, a arquitetura, processo, tubulação, metálica, ar-condicionado, sendo que a civil, por exemplo, está dividida em fundação, layout, underground, concreto. E todas essas disciplinas, elas têm que se conversar, elas têm que se interagir. E eu preciso delas e elas precisam de mim. Dentro do departamento da mecânica, a gente precisa realmente ter essa interação com um projeto. Eu vou estar comprando equipamento, especificando equipamento. O pessoal da civil precisa saber sobre a fundação desse equipamento. A elétrica precisa saber informações sobre a demanda desse equipamento. E se não acontecer isso, existe um grande problema lá na frente sobre a instalação do equipamento. Então, você tem que ter bastante cuidado e ter um bom senso de conversar com todo mundo, manter a informação, tá, para que as coisas aconteçam, né, de uma maneira coerente. E o fato de ter muita disciplina, você precisa ter realmente o tato para poder conversar com várias pessoas, né, seja de várias áreas. Às vezes as pessoas não entendem. Você precisa saber conversar, você precisa mandar informação, você precisa ir atrás de informação, e o projeto tem que acontecer. Então, eu, como responsável pelo departamento da mecânica, eu sou responsável pelo equipamento, seja mecânico, seja eletromecânico. Se tem um problema referente à parte elétrica, o responsável é o engenheiro mecânico, é o dono da disciplina, é o dono daquele equipamento. E por isso a gente acaba dominando, ou melhor, não dominando, mas ter conhecimento a mais sobre outras áreas, sobre a área de instrumentação, sobre a área da elétrica, sobre uma posição do equipamento no layout. O papel do engenheiro mecânico acaba sendo um trabalho a nível de supervisão
junto às outras disciplinas, porque as outras disciplinas, elas não olham do mesmo jeito para o nosso projeto, porque eles são envolvidos nos projetos deles, né, na área da infraestrutura. Nós temos que correr atrás para poder fazer as coisas acontecer e dar tudo certo lá no final. E eu fiquei curiosa, como que é as instalações dessa ProSub? O que é a ProSub? Vocês receberam aí um desenho, uma fotografia. São grandes oficinas. O projeto FEM, por exemplo, que é uma grande oficina, lá dentro desse pátio existe nada, talvez umas 50 oficinas lá dentro. Então, e cada uma delas, elas vão fabricar um determinado componente do submarino. É um processo industrial que vai ser feito aos poucos e o estaleiro, que está do outro lado do morro, né, que vocês devem ter visto, lá é feita montagem. Então, o que é esse projeto? Na UFPEM, fabricação dos componentes. Existe aquele túnel que foi construído, que vocês viram aí na foto, que transfere as 3 partes do submarino para o estaleiro, na parte já na beira do mar. Lá, nesse estaleiro, é que vai ser montada as 3 partes, né, do submarino, soldado, testado e jogado ao mar. O projeto funciona dessa forma para a fabricação do submarino convencional e também do nuclear vai acontecer também dessa forma, até ser transferido para a área específica da área nuclear também, que existe uma área, vai ser específica para esse submarino que está hoje fechada, deve estar sendo feito algum trabalho, mas vamos falar assim, com empresas específicas na área de energia nuclear. Uma dúvida que pode ser muito, muito boba, tá? Mas para uma leiga. Essa questão, o submarino, toda essa tecnologia, ele é jogado ao mar. Tem equipes que ficam dentro trabalhando e fazendo tudo acontecer, ou ele é todo mecanizado, né? Todo por fora, por sistema. Porque, sim, você fica imaginando um equipamento debaixo d'água e você tendo essa possibilidade de contornar toda a costa, como você estava falando. Como que é essa funcionalidade ali dentro? Bom, nós tivemos a oportunidade de conhecer, viu, Mirella? É um assunto, né? Eu visitei a Marinha, existe lá no Rio de Janeiro até um submarino lá que está em exposição que mostra como é que é a rotina dos profissionais dentro desse equipamento, desse submarino, né? Os profissionais da Marinha, eles são preparados para poder atuar dentro desse equipamento, né? Não falo equipamento, mas dentro desse material bélico. Segundo a informação que me falaram, a equipe pode ficar até 1 ano dentro desse submarino, navegando debaixo do mar. Pelo né? amor de Deus, gente. Já me dá até uma falta de ar, imagina! E são pessoas preparadas, né? São profissionais preparados para isso. Quem vai para essa área, na área da Marinha, e se vai para essa área atuar no submarino, são profissionais treinados para essa situação, que é diferente do convencional, né? O convencional hoje, eles são obrigados a emergir para fazer a troca do ar, porque eles são acionados por motores diesel, que gera fumaça. E essa fumaça dentro do submarino, ela fica dentro de um compartimento. Aí, depois de certo tempo, o submarino tem que emergir para poder fazer essa troca de ar. Então, essa é a vulnerabilidade do submarino convencional. Ele navega e, de tempos em tempos, ele precisa emergir para poder fazer a troca do ar. Né? Enquanto que o submarino nuclear, não. O submarino nuclear, ele por ter uma energia limpa, ele tem mais tempo debaixo da água. Então, é uma estrutura, é uma estratégia, né, de defesa que só os países ricos têm. Né? O submarino, ele tem um projeto dimensionado para um diâmetro em torno de uns 14 metros. Tá? Imagine um círculo de diâmetro de 14 metros. É mais ou menos esse o diâmetro do submarino. E ele tem o convencional tem a medida aí que eu passei para vocês, mas ele deve ter uns 63 metros, o convencional, e o outro é um pouquinho... E o nuclear vai ser um pouco maior por conta dessa área específica da geração de energia lá dentro. Né? Mas ele tem um diâmetro de 14 metros e tem toda uma estrutura lá dentro, realmente ele é apertadinho. E até as pessoas para trabalhar lá dentro, eles são também
pode ter pessoas, por exemplo, vamos lá, uma pessoa de 2 metros de altura, por exemplo, um profissional de 2 metros de altura, talvez ele não seria a pessoa indicada para poder atuar no submarino. Se você for visitar lá hoje o convencional que está em exposição lá no museu, você vai ver que se você passar lá, se você não passar com capacete, você vai estar batendo a cabeça na estrutura lá, porque é realmente apertado. Eu estava vendo aqui esse de 63 metros de altura, se a gente Não, colocar 63 de comprimento. a de comprimento. Ah, tá. Diâmetro, 14 metros, mais ou menos. Tanto é que o túnel que foi construído, eu acho que é 13 metros de diâmetro. O túnel que foi construído para interligar as duas oficinas, ele tem um diâmetro de 14 metros. Então, Isso, as 14 metros. seções do submarino passam por esse túnel para ir para o estaleiro. Ele tem 703 metros de comprimento e 14 metros de diâmetro. Isso. Caramba, gente. E a Mirella achando que ela ia ficar trancada dentro da sala. Pelo amor de Deus, gente, já estava me faltando até o ar. 1 ano! Assim, né, a Marinha, né, eu tive a oportunidade de visitar a Marinha, né? Nós temos lá o laboratório, né? Então, pra você ter ideia, né, os profissionais eles são treinados, por exemplo, na questão do mergulho de profundidade, existe toda uma, vamos falar assim, uma sequência de tempos, né, para que uma pessoa que está a grandes profundezas saia na superfície. Então, os profissionais eles são treinados lá numa piscina profunda, lá no laboratório da Marinha, para poder ser capacitados e ter condições de atuar nessas condições que não é para qualquer um. É tipo filme, gente. A gente não tem um monte de filme que mostra essas coisas. É realidade, tá aí. É tudo exemplos da realidade. A gente acha que não. Na realidade, muita gente tenta, mas aí né, o funil vai indo, vai funilando e são poucos que estão envolvidos nessa área, né? Os profissionais realmente são de qualidade. Na realidade, existe a parte física, existe a parte mental, psicológica, que envolve todos esses profissionais aí para poder atuar no submarino. E agora, seu Fábio, o que o senhor identifica, o que foi o ponto de diferencial na sua formação que o capacitou para estar presente no projeto tão grandioso como este? Ou seja, um profissional que esteja formando, que acabou de formar, que linha ele deve procurar para conseguir se encontrar no futuro num projeto como este? Eu eu tenho uma longa jornada aí como engenheiro mecânico, trabalhando como empresa, como funcionário, né? E a partir de 2006, né, na realidade, eu criei a minha empresa para poder atuar como pessoa jurídica, né? E a partir daí eu comecei a prestar serviço, né? Eu era contratado, mas prestador de serviço, né? E venho até hoje. Eu comecei trabalhando e fui criando as oportunidades aí, projetos aparecendo, né? Da empresa privada, eu migrei para a área de engenharia, que é na empresa privada, como venda de equipamentos que eu estava atuando na área de geração, né? Eu fui convidado para trabalhar numa engenharia em São Paulo, num grupo de engenharia em São Paulo, que foi aparecendo outras oportunidades, né? Depois de 5 anos trabalhando em projetos como líder na área de engenharia mecânica de equipamentos rotativos para a Petrobras, eu fui convidado para trabalhar nesse projeto. E esse projeto realmente trouxe uma grande experiência para mim numa área geral da engenharia mecânica, né? Porque, na realidade, eu vinha trabalhando com equipamentos específicos e, de repente, recebi aí uma gama de equipamentos que até então eu não conhecia. Então, tive que aprender também, né? Na realidade, né, a gente está aprendendo todo dia. Cada projeto que você encara pela frente vai ter novidade e você tem que saber trabalhar com essas novidades e para poder chegar no objetivo. E foi muito bom, porque hoje eu tenho uma visão assim muito ampla de uma infraestrutura dentro desse projeto, onde envolveu grandes disciplinas aí, né? Não era uma pessoa só, era nada, 11 profissionais aí, supervisores, que a gente conversava toda semana para poder tocar o projeto e chegar no que chegou aí, com a conclusão e com o funcionamento dele. Eu posso falar o seguinte, eu fico grato aí pela poder participar dessa reunião com vocês aí, né? E mostrar um pouquinho da minha
da minha área de atuação, né? Que a minha experiência já vem, se eu fosse contar aqui, realmente é longa, passando por diversas áreas. E essa área realmente foi uma área que me marcou por ter uma diversidade de situações aí que realmente não era do meu conhecimento no início do projeto, que eu tive que realmente dedicar para poder ter o domínio, para poder transmitir e também receber as informações e adequar nos projetos, né? Foi um ensino que coroou aí talvez a minha profissão na área de engenharia mecânica, junto a outras disciplinas aí para projetos de grande porte. Eu ia perguntar qual que é a dica que ele dá para a pessoa que está pensando em fazer engenharia mecânica. Eu venho da engenharia mecânica vamos falar assim, de 1988, né, quando eu formei, né? Hoje ela já evoluiu muito a nível de faculdade, né? Então, a engenharia mecânica hoje, ela, no meu ver, ela está agrupada a outras disciplinas. A área de, vamos falar, mecatrônica, que a gente fala muito hoje, né? Robótica. A nível de projeto, você tem que ter domínio das outras áreas para poder você ter um desenvolvimento de um projeto. É o que eu procurei fazer, né? Na realidade, eu saí da faculdade com um diploma de engenheiro mecânico. Eu fui trabalhar aqui em Ribeirão Preto, na área de equipamentos rotativos, na antiga AKZ Turbinas, que hoje que virou ABB, que depois virou Siemens, e que é na área de geração de energia. Mas eu fui com essa experiência toda que eu fui adquirindo. Na realidade, hoje, depois de fazer o curso de engenharia mecânica, eu fiz um curso de gestão empresarial, fiz um curso de gestão de projetos, fiz outro curso técnicos, que o pessoal até discutiu comigo sobre a respeito de eletrotécnica e de eletrônica. E hoje, para finalizar, né, eu sou aluno, hoje para finalizar, eu sou aluno de engenharia civil. Então, eu estou hoje, já estou no 3º ano da minha faculdade de engenharia civil, eu acho que eu vou terminar. Seu Fábio, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por dividir com a gente todo esse conhecimento, parabéns, eu realmente acho grandioso o trabalho que o senhor participou, espero que o Brasil saiba utilizá-lo da melhor forma para proteger o nosso território e as nossas riquezas marinhas. Obrigado às meninas pela participação. E esse é o episódio. Os créditos estão na descrição. Lembra de compartilhar com os amigos e de seguir a gente no Instagram, @painelcast. Isso é importante. Importante também é dizer que, se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à AEARP. Venha fazer parte da nossa turma. Isso é importante também. Vem e até a próxima!